Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Hoje o papo é sobre o Colorado dentro das quatro linhas, o Internacional, que vem aí fazendo um grande campeonato brasileiro, porém a situação para ser campeão, que chegou a ser uma esperança em determinado momento, está mais distante. Para falar sobre o Inter, sobre a temporada, sobre o momento atual, sobre futuro 2023, aqui com a gente, Vinícius Reis, conselheiro do clube. Boa tarde, Vinícius. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa de Carrinho, em especial a torcida colorada. Sempre um prazer estar falando de futebol e ainda mais sobre o nosso Colorado. E Vinícius, antes de a gente entrar mais a fundo no Internacional, fala um pouquinho da tua relação com o Colorado para aquele ouvinte que nunca viu tu em nenhum veículo de comunicação, ainda que você é figura frequente em programas de rádio, mas conta um pouquinho como começou o teu vínculo com o Inter e de que forma ele está na tua vida, tanto de forma afetiva como de forma mais de envolvimento mesmo no dia a dia do clube. Na verdade, a minha vida sempre esteve muito vinculada ao Inter, né? E desde pequeno, Colorado, com 26 dias de vida, já estava dentro do Beira-Rio assistindo um jogo com os meus pais, enfim, então fiz parte da escola rubra na época. Como todo garoto brasileiro aí tem sonho de ser jogador de futebol, participei da categoria de base ali em 97, fui para a seleção de goleiro, onde era o auge do goleiro André, né? E depois acabou que não prossegui na profissão, né? Então seguimos para outros lados. O meu pai foi conselheiro desde o primeiro mandato dele foi em 2002. Ele foi conselheiro no primeiro mandato do Fernando Carvalho, participou da categoria de base em alguns anos. Então a vida política sempre teve muito atrelada dentro da minha casa, né? Então eu ia a reuniões quando meu pai era diretor do Parque Gigante, também foi por muito tempo. Então muitas vezes ele estava em reuniões dentro do Parque Gigante ou dentro do clube mesmo, e eu estava lá ao redor escutando as reuniões. Então a política para mim veio ao natural dentro do clube, né? A questão do dia a dia do clube, hoje eu estou no meu segundo mandato de conselheiro, né? Faço parte da comissão de transparência do Esporte Clube Internacional, e o dia a dia do clube a gente está sempre por dentro de informações, sempre procurando o que pode melhorar, o que está sendo feito, de uma certa forma controlando o que está sendo feito, né, dentro do clube, para criar mecanismos para que sejam cada vez mais resultados apareçam, né? E falando agora de Internacional, como tu tem visto essa temporada? O Inter viveu aí, desde que iniciou a gestão Alessandro Barcelos, momentos diferentes, momentos de inícios de novos trabalhos, busca por rupturas, que em um primeiro momento tinha Ramírez, aí foi substituída e se retomou ao velho e tradicional conceito com o Diego Aguirre. No início da nova temporada, uma nova ruptura com Alexander Medina e uma retomada de novo, a velha guarda com Mano Menezes, 2 períodos de contratações que o Inter teve, um primeiro ciclo no início do ano com jogadores que não deram tão certo, o David aí é um exemplo, e aí depois tivemos um segundo ciclo com reforços que deram mais resultado, Wanderson, Pedro Henrique, Vitão, etc. Fala um pouquinho aí como que tu tem visto a temporada do Inter. Esse processo de rupturas, de quebrar paradigmas, velha guarda aí, que nem tu citou, de treinadores, de escola de futebol,
Eu acho que é muito relativo, sou muito franco em te dizer, hoje o momento do clube, eu enxergo ele, assim como no nosso país, existem parte política, existem ideologias dentro do nosso país e dentro do clube não é diferente, sabe? Eu fico muito preocupado quando eu fico observando e prestando atenção em tudo que está acontecendo, é muito próximo ao que acontece na nossa realidade do país, o que acontece dentro do clube, sabe? Então, a bola não entra por acaso, que nem eu digo, né? Então, eu sou muito realista, não tinha o sonho de ser campeão brasileiro, aliás, o sonho a gente sempre tem, né? A gente, como um bom colorado, sempre tem, mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né? Tu tem que ter um pouco de bom senso para saber que é muito difícil que isso aconteça hoje no nosso cenário, em virtude do que acontece, essa troca de comando, é uma troca sem estar realmente trocando, né, que nem diria o Argel aí, que falou lá atrás, estava trocando o pneu do carro andando, então o futebol brasileiro hoje apresenta isso, né, então são mudanças que é mais no papel do que na forma prática, não acontece como realmente deveria acontecer, na minha opinião. Então, o Campeonato Brasileiro começou e a gente estava contando ali para fazer os 45 pontos. A partir daí, o que vier é lucro, né? E estamos bem felizes, óbvio, com o que está acontecendo nessa retomada do Mano Menezes. Eu acho que a gente deu uma cara nova. O Mano Menezes está com sangue no olho de trabalho, enfim. Então, nesse sentido, acho que o clube está indo bem. Mas a questão de título, eu não tinha, bem sincero, essa ideia de título, enfim, né? Porque é algo que não é tão simples, a bola não entra por acaso. Volto a repetir, então quem já leu esse livro está se identificando com o que eu estou falando, porque são muitos detalhes que tem que acontecer para a bola entrar, né? Então é mais ou menos isso. E como tu vê, Vinícius, essa questão do futebol atualmente, de se querer buscar sempre algo diferente, algo ainda nunca visto, só pelo aspecto de novidade, e sem analisar exatamente as circunstâncias que cada clube oferece, seja em investimento, seja em possibilidades. Como que tu vê essa ruptura que o Internacional fez aí, em duas ocasiões, por exemplo, com o Ramires, com o Medina, já fez em outro momento com outros profissionais também. Podemos citar aí o Eduardo Cudê. O Inter vem aí nos últimos anos tentando inovar e parece que agora arrumou o plumo com o Mano Menezes, não é? Inclusive é uma decisão bem acertada que ele já tem estendido o contrato tão cedo para o próximo ano, não é? O que tu acha sobre isso? Concorda? É muito próximo ao que eu te respondi aí na pergunta anterior, justamente o papel aceita tudo, né? Então, quando a gente diz que está fazendo algo diferente, que está fazendo algo que está chamando atenção, como o Ramires, por exemplo, chamou atenção num clube fora do país, era um clube pequeno, não tinha tanta cobrança. Então, tudo tem que ser muito bem analisado hoje, né? Porque cada passo dado errado envolve milhões de reais, né? Então, e quem paga a conta é o clube, né? Quem paga a conta é o torcedor, que não vê esse investimento dentro do clube, deixa de ser investido em alguma outra área para pagar essa conta, ou algumas vezes, né, acaba passando. Então, tudo tem que ser muito bem pensado e muito bem analisado. Não significa que um treinador que está fora do país, que está num clube pequeno, como aconteceu com o Ramires, por exemplo, como aconteceu com o Cudê, que era um clube até um pouco maior, mas não tinha a cobrança que tem dentro do Inter, né? Dentro do futebol brasileiro, vamos colocar assim. Tu pega exemplos aí no Atlético Mineiro, por exemplo, o Turco Mohamed teve tal cobrança e não foi dado tempo para ele trabalhar, por exemplo. Aí veio o Cuca como um salvador da pátria e não conseguiu dar resultado. Então o Atlético Mineiro está, né, hoje cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, né, lutando por uma vaga numa série, numa Libertadores, né. Então
é muito isso, as pessoas às vezes se iludem de uma certa forma que o treinador fez um belo trabalho lá ou em outro lugar e não analisou todos os processos, né? E tem que ver a questão do profissional, daqui a pouco o profissional está bem situado em algum lugar do país e daqui a pouco vem para outro clima, com outra pressão de torcida, com pressão política, enfim, então tudo isso altera o rendimento, né, dentro de campo. A gente não lida com máquinas, né, a gente lida com o ser humano, então é muito o jogador, muitas vezes, não só o treinador, mas o jogador muitas vezes não desempenha. Pega o David, teve um desempenho legal lá no Fortaleza, a gente vem para o Inter investiu um certo valor nele e não tem dado resultado satisfatório, né? Então não tem o tempo a ser esperado. Então é muito instantâneo, está muito rápido o futebol de hoje, né? E em termos de campeonato brasileiro desse ano, Vinícius, as traumáticas eliminações aí para o Globo, para, para o Melgar, foram frustrantes. Porém, o Campeonato Brasileiro do Inter é muito bom. Mas lembro também que em 2020 o Inter não era um candidato ao título, mas venceu 9 partidas seguidas e chegou na última rodada brigando pela conquista. Então, não ter vencido o Corinthians e ter ficado vice-campeão foi frustrante pela circunstância. Porém, esse ano o Inter também não era um candidato ao título. Em 2020 foi vice-campeão, que foi algo bem bacana, mas como na última rodada perdeu o título, não deu para enaltecer isso. E esse ano ele também não era candidato ao título, mas foi indo, chegou em segundo lugar. E aí, o momento que tu é segundo lugar, tu é a equipe que postula o primeiro. E veio a expectativa. O empate diante do Bragantino, aliado com a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, já deu uma freada nisso aí. O que eu te pergunto então? O fato de, faltando 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro, já ter esfriado essa busca por ser campeão. Claro, daqui a pouco o Inter ganha fim de semana, agora o Palmeiras perde já, opa, quem sabe. Mas neste momento está esfriado. O quanto, dentre o lado ruim de não ser campeão, pode ser positivo para, opa, vamos valorizar o que a gente está fazendo. 10 rodadas para ratificar a vaga na Libertadores e chegar forte na temporada de 23. Na verdade, como todo bom e velho Colorado, o Colorado é um eterno iludido, né? A gente está sempre achando que a gente vai conseguir algo quando é o improvável, né? Ninguém acredita, mas o Colorado acredita, né? Então, claro que a gente vai lutar até o final, a gente vai, enquanto tiver chance matemática, vai acreditar no título, vai, mas na realidade é muito difícil, né? Então, hoje o Internacional ganharia o campeonato. Acho que o termo mais correto, mais sensato hoje seria que o Palmeiras perderia o campeonato, né? Porque hoje, para nós sermos campeões brasileiros, nós dependemos de vários tropeços do Palmeiras, coisa que é muito difícil acontecer, não aconteceu nesse campeonato, né? Coisa improvável hoje, então, mas o Colorado tem esse porém, né? O Colorado é um eterno iludido, sempre acredita que o Internacional consegue dar a volta por cima, que o acaso pode acontecer e a gente pode levantar esse caneco no final do ano. Mas eu acho que sim, tem que ser louvável a questão de uma vaga na Libertadores, uma vaga direta. Acredito que tendo uma vaga direta a gente consiga de uma certa forma se organizar melhor e fazer contratações, investir melhor o dinheiro do clube, né, e fazer contratações à altura do clube. Mas acredito sim que tem que ser louvado aonde chegou, onde está chegando, né? E pensando em 2023, final de Campeonato Brasileiro, o Inter estará classificado para a Libertadores,
o que ele tem que manter e o que ele precisa mudar para a próxima temporada? Eu acho que espero para 2023 que a gente consiga principalmente investir em um grande goleiro, sabe? Eu acho que o principal problema do nosso time esse ano foi a falta de maturidade dos nossos goleiros, né? O Daniel passou por vários problemas aí esse ano, não passa uma confiança pro time, né? Que está em campo, então a gente sente isso como torcedor dentro do estádio, como torcedor que está assistindo o jogo pela televisão aí no interior. A gente já sente isso, aí você imagina isso dentro do campo, dentro do jogo, do campo de jogo. Então, o principal assim que eu veria seria dessa forma. A questão do Edenilson também, eu acho que é um grande jogador que fechou o ciclo dele, né, dentro do clube. Eu acho que ele pode, de uma certa forma, render uma moeda de troca boa para o clube e ele seguir a vida dele, o clube seguir, né, assim como foi feito com o Patrick, né, o ano passado. Então, acredito que nessa linha aí todos ficam felizes. Muito bem, estamos aqui conversando com Vinícius Reis, conselheiro do Internacional, batendo papo sobre o Colorado, muitos assuntos. E ano que vem, Vinícius, vai ser o último ano desta primeira gestão de Alessandro Barcelos. E com isso, uma pressão enorme por título, que já vai vir no Campeonato Gaúcho, que desde 2016 o Internacional não conquista. O quanto se precisa ter em mente de que é importante sim vencer um campeonato, por menor que seja, mas que, por exemplo, os esforços não podem ser todos voltados para ganhar daqui a pouco um estadual e isso acabar pesando em competições maiores. Como equilibrar essa balança em um ano aí que vai ter o rival, o Grêmio, retornando à Série A, uma pressão sobre os ombros do Internacional para ganhar o Campeonato Gaúcho, e aí competições maiores também, como Libertadores, simultaneamente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Como conciliar tudo isso? É uma eterna equação, né? Eu acho que quem está na gestão hoje tem traçado já os objetivos do clube, né? Eu hoje sou um conselheiro de oposição, então hoje meu trabalho é muito mais averiguar o que está sendo feito e cada vez mais criar mecanismos para que situações erradas não aconteçam, né? A gente trabalha muito dessa forma na comissão de transparência que eu faço parte, de cada vez mais estar criando mecanismos para que situações erradas não aconteçam, que o clube cada vez seja mais transparente, que o clube cada vez mais tenha o torcedor próximo, né? E nesse sentido a gente consegue ter uns resultados melhores, né? As coisas vão acontecendo mais, como é que eu vou dizer? As coisas vão acontecendo mais fácil, né? Quando tem mecanismos, quando tem organização, quando, sabe? Então o clube tem que estar organizado para as coisas acontecerem. Assim como toda grande empresa, quando as coisas estão organizadas, as coisas acontecem, né? Então acho que a principal equação é nesse sentido. E essa organização dentro do clube eu me refiro à parte política também. A política tem que estar bem equalizada dentro do clube. Hoje existem inúmeros problemas políticos dentro do clube, inúmeras visões políticas dentro do clube que muitas delas se batem de frente. Enquanto isso não for ajustado dentro do clube, essa equação vai ser difícil de ser realizada, né? O Inter tem nos últimos anos uma série de jogadores que ficaram marcados pelo momento ruim, a ausência de títulos, e o único que ficou no clube, que tem esse símbolo, essa pecha do torcedor, é o Edenilson, que você já comentou um pouquinho em uma resposta anterior.
Qual a sua opinião sobre ele? Sobre tudo que ocorreu até aqui na sua passagem pelo Internacional? O Edenilson é um grande jogador, uma grande pessoa, enfim, mas como profissional dentro do clube, eu acho que o ciclo dele se encerrou. Realmente, como eu falei numa questão anterior ali, tá na hora dele procurar novos ares, né? E abrir espaço propriamente para nossa categoria de base dentro do clube, assim como foi feito com o Patrick, por exemplo, no ano passado, que se tornou uma moeda de troca dentro do clube, teve uma valorização quanto profissional, prestou serviço, teve valorização no seu salário, teve visibilidade para a seleção brasileira. Quando teve o problema da questão do racismo dentro do clube, o clube deu todo o suporte para ele, deu todo o apoio. Então, como profissional, como a vida profissional dele dentro do clube, eu acho que foi uma equação que foi super bom para os dois lados. E agora, nesse momento de carreira dele, que já está para finalizar, né? Muito mais para o final da carreira dele do que propriamente o auge. Eu acho que agora seria um bom momento para ele daqui a pouco ir para fora do país, conquistar a independência financeira dele, fazer o último contrato como profissional, enfim, né? E seria isso muito bom também para o clube, que abriria uma vaga no nosso meio campo ali para algum outro novo jogador ou para propriamente a categoria de base, né? Então acho que ciclos se encerram, né? Então o profissional Edenilson prestou um grande serviço aí dentro do clube, mas acho que encerrou o ciclo dele realmente. E a base colorada, Vinícius? Tem gostado de como o Inter vem formando jogadores, aproveitando eles? O que tu tem aí de opinião sobre essa que é a fonte de ouro de clubes que não tem a receita de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Corinthians? É as categorias de base, não é? A nossa categoria de base hoje eu acho que poderia ter um protagonismo muito maior dentro do nosso time, né? Visto que está sendo investido, está tendo um grande investimento dentro do clube. A partir do momento que contrataram o argentino Gustavo Grassi, que veio para comandar, assim como outros profissionais dentro da base, e já estamos colhendo algum resultado, né? Com títulos aí nas categorias de base, mas é algo que também a gente tem que pensar que é um investimento a longo prazo. Não adianta nós colocarmos um profissional e achar que no próximo ano nós vamos ter 2, 3 jogadores da categoria de base a nível nacional dentro do time principal. As coisas não funcionam assim, infelizmente. A nossa cultura como clube, como time, nós não temos a mesma paciência com um jogador que subiu da base, que errou um gol na cara do goleiro, que errou um cruzamento, que entregou uma bola, enfim. Então infelizmente nós temos essa cultura, né? Então se tu contrata hoje um grande jogador como Wesley Moraes, por exemplo, quando veio no início do ano, ele fez um gol no primeiro jogo e já era idolatrado, né? Então foi perder essa idolatria aí ao longo de muitos jogos que não fez bom e não casou dentro do clube, né? Mas se fosse um guri da base já não entraria nem no primeiro, né? Demoraria muito mais a ter a sua sequência de jogos, demoraria muito mais a ter o seu primeiro jogo, né? Enfim, então nós não temos muito essa cultura realmente, mas a categoria de base eu acho que está sendo feito um trabalho, mas é um trabalho realmente a longo prazo, né? Não é algo que é tão rápido assim, e temos que acreditar que no futuro o clube vai se autossustentar na fábrica de jogadores, né? No celeiro de ases, como tá no nosso hino, né? Futebol feminino. Acha legal a importância que o Inter tem dado atualmente, os resultados obtidos, títulos brasileiros em sub-17, sub-20, vice-campeonato no profissional. É uma surpresa positiva o Inter das gurias? Na verdade, o futebol feminino, eu tenho um conhecimento ali muito próximo, acompanho
a Duda ali, que fazia um trabalho muito legal dentro do futebol feminino, né? Enquanto estava no clube, era algo que ela puxava muito pro profissional, pro lado profissional dentro do clube, para profissionalizar o clube, profissionalizar as áreas. Acho que o clube poderia dar uma atenção melhor, com pequenos detalhes, como por exemplo a concentração agora para a final não só para a final, mas para os jogos. Mas o que chamou atenção agora na final, que foi um jogo que teve repercussão nacional, né? Por exemplo, os jogadores poderiam ter ficado no mesmo hotel do clube, que tem parceria, né? O clube profissional, o masculino fica no hotel, não ficaram no mesmo hotel. A questão ali do ônibus também, não foi o ônibus oficial do clube, poderia ter sido feito. Então, acho que propriamente tudo isso poderia ter sido trabalhado de uma forma diferente, né? O clube hoje tem parceiros que daqui a pouco apoiam a questão financeira, que conseguem dar um suporte maior para dentro do clube para não onerar financeiramente o clube, né? Então, acho que realmente o futebol feminino poderia ter uma visibilidade, uma atenção diferente aí dentro do clube e maior e melhor. E para encerrar, Vinícius, que recado tu deixa para a torcida colorada que segue sedenta por uma conquista, mas satisfeita com o trabalho que o Mano Menezes vem fazendo? Cara, o principal recado que eu deixo para a torcida colorada e que eu sempre deixo em todos os programas que eu sou convidado, que eu participo, enfim, toda a roda de amigos que eu converso, sempre digo assim: procura fazer parte da vida política do clube, sabe? Torna o papel do cidadão colorado. O que é o cidadão colorado? Te associa no clube. Hoje o clube tem diversas modalidades de sócio que cabem na característica de cada um e cabe principalmente dentro do bolso de cada colorado. Então, assim, primeiro ponto é se associar no Inter. Então, o principal recado que eu digo para todos os amigos: quer mudar alguma coisa, não está satisfeito com alguma coisa, quer apoiar o clube de alguma forma, se associa. É o primeiro passo para todo colorado que eu sempre digo e sempre indico e sempre dou essa dica. Participa das eleições, participa ativamente da vida do clube, como um cidadão do clube. Posterior a isso, hoje o Inter tem inúmeros movimentos políticos, cada um com a sua característica, cada um com a sua ideologia, cada um com as suas ideias de internacional. Todos os movimentos hoje do clube querem o bem do clube, mas cada um tem a sua ideologia, as suas ideias principais, tem o seu norte. Então procura um movimento político, conhece um movimento político dentro do clube, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer um clube melhor. Dessa forma a gente vai conseguir fazer um clube mais forte, com uma política mais forte, com pessoas mais engajadas dentro do clube. Eu acho que isso é muito importante. Então, o principal recado que eu deixo é isso, sabe? Procura a vida política do clube, procura a cidadania do Internacional, tá? Agradeço o convite aí, espero ter contribuído aí com assuntos sobre o Internacional. Estou sempre à disposição, precisar aí, tiver alguma dúvida, enfim, torcedor colorado pode ter certeza que a gente está tentando sempre fazer o melhor. Eu faço hoje parte do DNA colorado, então, junto com o meu movimento, a gente está sempre tentando fazer o melhor para o Esporte Clube Internacional. Sigam nas redes sociais aí, é DNA Colorado, tá? E pode ter certeza que sempre vai ter um conselheiro lá disposto a tirar algumas dúvidas e, enfim, dar um auxílio aí, tá bom? Grande abraço a todos aí e obrigado pela oportunidade. Muito legal, Vinícius Reis, obrigado pela sua participação. Grande abraço, até uma próxima. Vinícius Reis, conselheiro do Internacional, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.